Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é Deus em uma Caixa. Ela foi dada em Calgary, Alberta, Canadá, em 10 de março de 2019. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. Eu gostaria de continuar o tema da conexão, que foi iniciado hoje na última canalização que eu fiz. Há tantas perguntas que os humanos têm a respeito desta aparentemente intangível ideia de um Criador, de Deus, do Espírito, de uma fonte que está além da sua imaginação, mas uma que de alguma forma com a qual você está diretamente conectado. Difícil para vocês acreditarem verdadeiramente que haja uma comitiva, se você quiser chamar de qualquer coisa, um grupo, se quiser, ao redor de cada um de vocês o tempo todo. E aquele grupo conhece o seu nome. Quantas vezes nós já dissemos que o nome não é aquele do qual você pensa? O nome é de um grupo de alma. O nome é muito maior, até mesmo do que você poderia imaginar. O nome, ele mesmo, existe em luz. E o nome não é um identificador. O nome é algo que descreve a sua magnificência e fala sobre um grupo de alma nesta galáxia que pertence à Terra. Se eu pudesse resumir isso, eu diria: Deus conhece você. E isto, meus queridos, precisa ser percebido ou treinado, ou de alguma forma você precisa cruzar, precisa atravessar até você, para a maioria dos seres humanos. E o motivo é comum e óbvio. E eu entrarei nisso novamente, a ideia de que os humanos têm, de que tudo ao redor deles que tem inteligência ecoa a inteligência dos humanos. Quando vocês têm um animal de estimação e ele não pode compreender, é claro, sua linguagem, mas ele entende suas emoções, você conversa com eles como se eles compreendessem tudo. Vocês projetam o humanismo sobre o animal para fazê-los sentirem-se menor, ou qualquer que seja. O animal não tem nenhuma ideia do que vocês estão fazendo, mas eles podem sentir o amor que vocês têm. Meus queridos, isto é o humano olhando para baixo, mas quando o humano olha para cima, nós já dissemos antes, a questão ocorre. Eu chamarei essa questão de Deus em uma caixa. E as caixas são caixas humanas na qual Deus existe. Então, o humano projeta tudo o que é a natureza humana sobre o Todo-Poderoso. E Deus, então, é retratado simplesmente como um super-humano. Mas aquele humano, de alguma forma, tem raiva e desapontamento e julgamento, bem como amor, é claro. Eu disse que cada civilização neste planeta fez a mesma coisa. A sua também fez isso. Eu também disse a vocês que vocês são a civilização número 5. Vocês também são a civilização que estaria presente durante a precessão dos equinócios e faria a mudança. Outras civilizações antes da sua passaram por coisas similares. Nós não falamos sobre isso ainda, porque a maioria da humanidade não acredita que nada aconteceu antes deles. Antes de 6, 7 mil anos, que é dito a vocês que vocês têm estado aqui, quando na verdade é muito mais como 50 ou 60 mil anos. Chocaria vocês
Se eu dissesse que em algumas das invenções que vocês têm, aquelas marginais, mas que são importantes, tais como a eletricidade, não apenas estava presente anteriormente à sua civilização, mas nas civilizações antes das suas. E o motivo é porque é facilmente descoberto. A natureza produz a eletricidade. E qualquer um observando e que esteja interessado, com uma mente inquisitiva, a descobriria eventualmente. Então vocês não são os primeiros. E isto leva a coisas que eu mencionarei daqui a um momento. Mas o que eu quero dizer a vocês é que vocês ainda têm um modelo para tudo. E são vocês. Comunicação é algo interessante com a humanidade. Vamos falar apenas a respeito da sua civilização e o que aconteceu quando... E foi tão interessante. Vocês acham que são tão técnicos? Vocês são. E se eu dissesse a vocês, no entanto, que muito antes do telégrafo, ou do rádio, ou do telefone, vocês tinham um sistema de comunicar-se à velocidade da luz, 20 milhas de cada vez. Vocês podem rir. Tudo que vocês precisam fazer é subir uma montanha e mandar sinais de fumaça para a próxima montanha. Comunicação à velocidade da luz a 20 milhas de cada vez. Uma montanha conversava com outra, conversava com outra e conversava com outra. A língua talvez fosse um pouco difícil, não havia muitas palavras, mas era uma comunicação. Era necessário. O sonho de toda a humanidade sempre foi comunicação instantânea. Em um tempo muito anterior, se vocês quisessem mandar uma mensagem para alguém que vocês conhecessem, em uma cidade ou uma vila que estivesse muito distante, o sistema era escrever uma nota, sentar num animal de algum tipo e conduzir o animal até a próxima cidade, e isto se tornou o correio. Hoje vocês riem quão lento aquilo poderia ter sido. Por algumas vezes vocês dizem olá em uma carta e 3 semanas depois vocês têm um alô de volta. E isso era o melhor que vocês tinham. Em sua civilização, falando sobre os 1700 mais ou menos, chega então um sistema de eletricidade. Vocês chamam de telégrafo, onde vocês podiam então começar a enviar mensagens através de códigos a longas distâncias. 100 anos depois, isso levou ao rádio. E então, as invenções começaram. Mas de repente, vocês podem falar. E a um continente de distância, mas ouvi-lo no tempo real. Alguns pensaram que isso era o melhor que vocês conseguiriam. E então, vocês puderam fazer isso com imagens. E agora, meus queridos, com simples aparelhos que vocês carregam em seus bolsos, se vocês têm o equipamento correto do outro lado, vocês podem conversar com o planeta e eles podem todos ouvir vocês ao mesmo tempo. O segredo, é claro, é ter o equipamento correto, a conexão correta. E aquilo que é necessário no mundo de hoje, com aquilo que vocês chamam de internet. Conectando com todos. Então todos poderão ter o equipamento correto. E agora, finalmente, um humano poderia falar com todos. E eles podem retornar, responder. Isso é o quão longe vocês foram. Mas mesmo hoje, vocês não extrapolaram ainda. Essa melhora tecnológica a respeito de Deus. Vocês perceberam isso? Vocês ainda estão enviando cartas. Agora você poderia dizer, espere um minuto, isso não é verdade, eu posso orar e eu sei que Deus me ouve. Sim, mas meus queridos, vocês sempre sentiram que era apenas em uma direção. Porque vocês nunca sentiram que Deus podia ouvir você o bastante para dar a você uma resposta imediata. Ou isso era passado através de alguém, ou percebido de alguma maneira, ou você
se tornava disfuncional em algum lugar ao longo do caminho, eu digo, os gregos faziam isso. Eles estavam enviando mensagens através de orações para seus deuses que eles tornaram disfuncionais para que eles se parecessem mais humanos. Em outras palavras, isso continua até mesmo hoje. Que quem vocês são como humanidade é então projetado sobre Deus. E esta ideia de Deus em uma caixa é como se segue. Não há nenhuma tecnologia ainda elevada o bastante para ter uma comunicação em tempo real com o Espírito ou Deus, onde vocês poderiam ter uma mensagem de ida e volta, à velocidade da luz. Simplesmente não é aceitável. A maioria da humanidade precisa passar por algum tipo de um interlocutor que traduz, porque eles têm a habilidade, ou o treinamento, ou os dons, de serem capazes de levar sua mensagem e entregar para o Espírito e então retornar de certa forma. Nós dissemos esta manhã que as coisas se tornam ainda piores do que isso, porque frequentemente é acompanhado com passos de realização, ou até mesmo financiamentos, para você poder receber uma mensagem, uma conexão com a fonte criativa. Meus queridos, isto é verdadeiramente compreensível, porque este é o único modelo que vocês têm, e este modelo são vocês mesmos. E, portanto, se há um Deus todo-poderoso em algum lugar, em uma caixa em algum lugar, para poder chegar naquele lugar, o que quer que seja, precisa haver vários tipos de coisas que você precisa fazer para poder, então, alcançar aquela comunicação. Nós dissemos esta manhã que, verdadeiramente, vocês têm o equipamento já dentro de vocês. E que aquela comunicação é instantânea. Vocês tinham isso até mesmo quando estavam enviando cartas para os animais e escritores. Vocês tinham isso no início, mas vocês não compreendiam tudo isso, porque vocês simplesmente aplicavam isso à forma como vocês se comunicam. Mas o que é interessante é que conforme vocês recebem a comunicação que é como é hoje, vocês então não atualizaram-na. E pensaram, bem, talvez o Criador tenha invenções também. E mesmo hoje, para a maioria da humanidade, é difícil falar diretamente com o Criador. Minha mensagem é esta. Nós continuaremos apenas um pouco a partir da ideia de que vocês têm e sempre tiveram o equipamento correto e a conexão correta e a rede, chame como quiser, para poder ter uma comunicação de 100% da velocidade da luz, conexões além da velocidade da luz com a fonte criativa, porque a fonte criativa conhece vocês. Outra coisa interessante a respeito da mitologia, da espiritualidade que os humanos têm. Vocês não têm nenhum problema, verdadeiramente, em acreditar que Deus pode ouvir cada ser humano tudo de uma vez só, através das orações. A propósito, vocês então colocam isto em uma criatura mitológica que vocês têm, que podem fazer a mesma coisa. E isto é Papai Noel. Não importa quem você seja como criança, é dito que ele pode ouvir todos os pedidos. E é claro, vocês também colocavam outras coisas sobre Papai Noel que vocês projetam sobre o Criador. É melhor você se comportar e ser bom, senão você não receberá o seu presente. Percebam para onde vocês vão com essas coisas. Vocês realmente não vão o caminho inteiro. Mesmo se você acreditasse que vocês podem se comunicar, ainda há ideia. O que Deus pensa sobre isto? Será possível que o Espírito possa se frustrar? E a resposta é não. Esta é uma emoção humana. A raiva, não. Isto é uma emoção humana. Espere um minuto, Cryo. Você disse que o Espírito pode ter compaixão. Isso não é uma emoção humana? Não, meus queridos. Aquilo é uma emoção do Criador que vocês também têm, sendo humanos. Amor, compaixão, benevolência, beleza,
O que vocês estudam hoje com relação à coerência, de reunir as coisas, tudo isso vem da fonte criativa. O humor vem da fonte criativa. A criatividade a respeito da música, a ideia de harmonias, causando efeitos emocionais e enviando a vocês para a coerência diretamente da fonte criativa. E todas as outras emoções sobre as quais vocês sonham, ou que vocês têm. Vocês sonham, vocês projetam sobre o Criador. É algo que vocês têm e não o Criador. Agora, para onde estou indo com isto? Uma vez que vocês chegam ao lugar onde vocês percebem que não precisam subir escadas ou passar por alguma outra pessoa, que vocês podem sentar-se em sua cadeira de forma magnífica e dizer: querido Espírito, eu sei que você está comigo. Querido Espírito, eu sei que você está aqui. Querido Espírito, eu espero coisas benevolentes em minha vida, e as coisas começam a mudar. E uma vez que você chega a esse estágio, meus queridos, vocês simplesmente ligaram a chave. Porque de agora em diante, vocês têm comunicação real e resultados. Deixe-me começar com apenas uma ou duas coisas. Deus não está em uma caixa. Vamos dizer, por exemplo, que você é um curador. E por tantos anos, você tem tido os dons e as ferramentas da cura. E vamos dizer que por muitos anos tem havido frustração. Porque ou elas não funcionam bem, ou funcionam bem demais, ou você não pode controlá-las. E isso seria porque aqueles dons são espetaculares, energias avançadíssimas, que a maioria dos humanos não tem. Até mesmo frustrou os xamãs da antiguidade, que algumas vezes a cura ocorria e outras vezes não ocorria, e aquilo trazia problemas para eles, porque aqueles ao redor deles esperavam certas coisas na linearidade, e não é isso que este presente, o que esse dom faz. Vamos dizer que este seja você. Como você pensa que o Espírito reage a tudo isso? O que realmente está acontecendo lá? Deixe-me contar-lhes. Vocês têm uma comitiva ao seu redor. E cada um daqueles seres ama você profundamente, conhece seu nome, conhece a alma que você é, e observa você andando por aí frustrado, porque você acha que Deus está em uma caixa. Mesmo que você acreditar que possa se comunicar, você não pensa que Deus se importa o bastante para trabalhar com você naquela questão. E neste sentido, você poderia passar uma vida inteira, ou décadas, com uma comitiva ao seu redor, implorando você. Por que você não simplesmente pede e trabalha com isto? Porque você está em comunicação, a luz está aberta, a chave foi ligada, e tudo que você pensa é bom bastante para falar, você não compreende. É bom o bastante para resolver coisas que são multidimensionais. É bom bastante para mudar sua vida. Mas você apenas chegou até a primeira base, como dizem. Você apenas ligou a chave, agora você pode falar. E se eu dissesse isso a vocês? Que aquela caixa que você pensa, na qual Deus está dentro de você. Neste momento, para aquele curador eu direi isto. Você tem a habilidade de trabalhar nisto e desenhar o seu presente, o seu dom. Então, tudo que ele cria seja consistência, benevolência e beleza. Que você pode controlar as coisas que estão além daquilo que você pensava que podia ser controlado, porque são dons multidimensionais e outros não têm isso. Vocês pensavam que eles apenas eram, que não compreendiam que você era o projetista. Elas chegaram no seu colo para que você pudesse desenhá-las. Imagine um cozinheiro, de alguma forma, recebendo todos os ingredientes caindo do céu. E lá está ele, com todos os ingredientes ao redor dele. E ele está tão frustrado pelo fato dos ingredientes não fazerem sentido para ele. E então, de repente, alguém informa: bem, por que você não cozinha esses ingredientes? E eles dizem: posso fazer isto?
então os ingredientes se tornam aquilo que entra na refeição, que então faz sentido. Isso é nutrição, mas você nunca pensou sobre cozinhá-los. Você nunca pensou que você estivesse no controle o bastante para poder desenhar os pedaços e partes do presente, do dom que você tem. Cada curador no planeta deveria saber disso. Há não muito tempo atrás, nós demos a vocês uma mensagem de que se você é um curador, ou se você tiver qualquer tipo de dom que esteja acima daquilo que você chama de três dimensões, ou mesmo 4 dimensões, que isso irá aumentar. E nesta luz, o relacionamento da escuridão e da luz, de repente, você se encontrará dentro de um potencial realçado e você verá coisas que você nunca esperava, duplicando, triplicando, até mesmo mais. Isso alguma vez ocorreu a você que poderia ser legal controlar essas coisas? Ou você simplesmente deixará essas coisas fugirem de você? Ou chegar em qualquer momento? É isso que aconteceria, a menos que vocês compreendessem a beleza do desenho que vocês têm ao redor daquilo que vocês têm como um belo presente, um belo dom. Ok, Cryon, você chamou minha atenção, eu sou um curador. Você poderia me dar alguma coisa prática? Como eu posso desenhar isso? Como eu posso cozinhar a refeição? Meus queridos, vocês têm uma comunicação aberta com uma comitiva que conhece seu nome e está lá quando vocês estão dormindo, olhando para vocês. Eu quero que você tenha uma comunicação. Querida comitiva, querido espírito, obrigado por esses maravilhosos dons. Já é tempo para eu poder projetá-los, desenhá-los. Dê-me a intuição e a energia na qual eu acredito, que me ajuda a saber o que fazer para poder suprimir as coisas que precisam ser suprimidas e liberar as coisas que precisam ser liberadas e o timing dessas coisas. E eu quero que você repita isso tão frequentemente quanto for necessário para que eu acredite. Realmente é necessário apenas uma vez, meus queridos. Vocês ouviram imediatamente. Você é ouvido imediatamente. E então o processo se torna isso. Você começa a receber as intuições. E você começa a esperar essas intuições. E então elas começam a funcionar. Então você quererá mais. E então você começará a esperar mais. E é um processo como exercitar um músculo com o qual você pratica. E logo, logo você percebe, com a ajuda da comitiva ao seu redor, e Deus que não está em uma caixa, que sempre esteve aí esperando você pedir e que está funcionando. Curadores deste planeta, se vocês estão ouvindo, eu quero dizer algo a vocês. Vocês precisam começar a desenhar o que vocês têm para a nova energia. E quando eu digo desenhar, eu estou falando sobre você, com o seu dom, especificamente, tendo um padrão de benevolência que controla, que é sagrado e que pertence a você, de forma que você possa entrar em um lugar e saber exatamente como aquele dom funcionará. Isso é necessário. E não funcionará desde que você acredite que tudo o que você fez foi apenas ligar a chave e que Deus não está olhando. O Espírito conhece vocês tão bem. Quem quer que você seja, sentado neste grupo ou ouvindo a estas palavras, eu tenho notícias. Que há um padrão para cada um de vocês. Para ajudar vocês a deixarem o medo. Para ajudar vocês a avançarem em coisas que vocês não pensavam que poderiam avançar. Para ter controle sobre sua biologia. Todas estas coisas têm seu nome nelas. Não é demais para o Espírito, meus queridos, fazer isto para milhões ao mesmo tempo. Esta é uma energia espetacular da consciência de Deus. Não limite o que você pensa que é possível. Só porque você não acredita que você está em contato até esse ponto. Você está. Este é o convite. Se você pensa que Deus está muito distante para ouvir você, será um problema. Mas se você pensa que você pode sussurrar e ser ouvido e amado pela fonte criadora interior, então você está no trilho certo. Querido Espírito, ajude-me a formatar minha vida
de uma forma que funcionará, porque você me conhece melhor do que eu mesmo. Meu eu superior, minha alma do outro lado do véu, a comitiva, o que quer que isto seja, eu percebo que está tudo lá para me ajudar, neste momento, neste planeta, durante esta mudança. De forma que eu possa viver mais tempo, para que eu possa ser pacífico, para que eu possa lidar com os pequenos problemas que estão vindo ao longo do caminho, quase todos os dias. E que eu possa desenhar uma realidade que seja bela para mim. Não para qualquer outra pessoa, mas para mim. Esta é a individualidade da beleza do amor de Deus. Você está captando isto? Maior do que você pensa? Nesta luz mais fácil do que você pensa? Mas não é aquilo que foi ensinado a vocês. Então, para alguns de vocês é mais difícil, para alguns de vocês é mais fácil, mas, meus queridos, para todos vocês é possível. Esta é a mensagem e continuará a ser a mensagem. Pois este homem na cadeira. E assim é.